gente precisava mesmo cantar. Que grandes e admiráveis são os caminhos do Senhor, Deus Todo-Poderoso, né? Perdão pelo atrapalho. Queridos, antes de abrirmos nossas Bíblias aqui na meditação de hoje, como temos feito aqui a cada domingo, nós, durante essa próxima semana que se inicia hoje, a gente vai orar como igreja nas nossas casas, durante a semana, pelo Ministério Pedras Alfa, que tem servido as famílias da igreja, que tem servido mais especificamente a criançada da igreja. A criançada conhece bem esse trabalho, esse serviço ao Senhor. Então, a gente pede que você ore por esse serviço da igreja, esse ministério da igreja, pelos irmãos que têm servido. É um ministério que cada vez a demanda é maior, porque não para de vir criançada para a igreja, né? Não para de nascer crianças novas, graças ao Senhor. Então ore por isso, ore para que Deus também capacite, abençoe os que já vêm servindo nesse ministério, mas também que levante especialmente alguém para liderar esse ministério, para se dedicar com toda a concentração na rotina desse ministério, que esse ministério exige, com tempo, com de fato o chamado de Deus para isso. Então ore para que Deus abençoe esse ministério, que a gente cresça, desenvolva, avance, e para avançar precisamos ter irmãos que se voluntariem diante do Senhor, em resposta ao Senhor, no serviço, na liderança desse ministério. Ore por isso. Isso é algo que devemos como igreja estar orando, porque esses irmãos pequenos, eles já são membros da igreja, eles são parte da vida da igreja, eles não serão, eles já são. E a palavra do Senhor tem alcançado o coração deles também. Então ore por esse ministério, pelo Pedras Alfa, durante essa semana. Ore também pela nossa querida irmã Fran, que não por acaso, durante essa semana também vai estar aí como alvo das nossas orações aí durante a semana, tá bom? Vamos orar. Para quem não conhece Fran, ela vai levantar a mão aí no lugar dela. Todo mundo conhece, né? Vamos orar então, queridos, e já pedir que o Senhor ilumine o nosso coração, nos abençoe aqui nessa manhã. Santo e eterno Deus, nós nos curvamos aqui, Senhor, justos e verdadeiros, grandes e admiráveis são os teus caminhos, Senhor. Reconhecemos aqui, nos curvamos aqui diante de Ti, como o Senhor é bom, como é bom estarmos aqui reunidos em torno da Tua palavra, Pai. E pedimos que o Senhor, por Tua graça e bondade, nos ilumine, Pai, esclareça a Tua palavra ao nosso coração. Sem Ti, sem o Teu Espírito Santo, nós não conseguimos compreender as verdades do Evangelho, as grandezas do Senhor, a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Fala conosco aqui nessa manhã, Pai, e queremos orar aqui também por esse trabalho, Pai, esse ministério da Tua igreja local aqui, o Pedras Alfa. Pedir que o Senhor abençoe os irmãos que têm servido nesse ministério, Senhor, as crianças da nossa igreja. Ó Deus, os nossos filhos, os filhos da Tua igreja, Pai. Que o Senhor faça essas crianças crescer no temor do Senhor, na sabedoria do Senhor, nos caminhos perfeitos do Senhor, conhecendo e amando o Senhor, Pai. Compreendendo o Teu Evangelho no coração. E para isso a gente pede, Pai, que abençoes os professores que têm se dedicado, cada irmão que tem servido, Pai, nesse ministério. Abençoa também, Pai, todos que têm de alguma forma atuado, Pai, junto a esse ministério da Tua igreja, Pai. E pedimos, Pai, pela Tua graça e bondade, que o Senhor levante também irmãos para estarem à frente, pensando o ministério, dedicando ali o seu tempo, Senhor, de forma separada, para pensar
os alvos, os projetos, os objetivos, Senhor, as rotinas desse serviço, Pai, que exige de tantas maneiras, Senhor, dedicação, concentração, oração, treinamento, acompanhamento, Senhor, que em tudo, Pai, o Senhor continue a direcionar, Pai, essa área da vida da Tua igreja, levantando irmãos, Senhor, para estarem à frente, para liderar. Rogamos também pela vida de Fran, te louvando, Senhor, pela presença dela, Senhor, no nosso meio, pela vida dela, não apenas próxima dos nossos filhos, Senhor, como tem sido, e te louvamos por isso, mas como uma amiga, uma irmã de caminhada, Senhor, que tanto tem abençoado a vida da Tua igreja, Pai. Que o Senhor abençoe a vida dela, a sua caminhada, nesse próximo ano, Pai, também já olhando para o ano que vem, que o Senhor direcione seus passos, continue a dar graça e misericórdia, Senhor, sobre a vida dela, assim como a todos nós também. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos abrir nossas Bíblias hoje na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Carta de Efésios. Vai ser o texto que nós vamos meditar nessa manhã, a primeira parte desse capítulo. Enquanto você abre, eu queria levar sua imaginação aqui, levar você a imaginar. Tente fazer esse exercício de imaginar junto comigo um astronauta. Imagine um astronauta com seu traje, aquele traje pesado, com seu capacete, profissionais que têm todo um treinamento muito específico, lá na NASA, nos órgãos destinados para isso, nas divisões destinadas para esse treinamento tão específico, duro, intenso. Então imagine esse astronauta com essa pessoa que tem uma vontade maior do que ele de viajar pelas galáxias, que não é uma vontade assim tão comum para todos nós, mas são pessoas que têm esse desejo de viajar pelo espaço. E essa vontade desse astronauta, imagine comigo, essa vontade ela nasceu de um chamado de Deus para ele, uma vocação específica. Ele sente essa vocação de se dedicar a esse trabalho. Imagine também que esse astronauta, ele está num planeta e esse planeta tem uma atmosfera específica, tem uma lei da gravidade que opera nesse planeta. E a lei da gravidade, você sabe que ela puxa todos os corpos para baixo. Então imagine que nesse planeta que esse astronauta está, essa gravidade opera, puxando ele para baixo, de algum modo, distanciando ele daquele destino, daquela vontade dele de viajar para o céu, para o espaço, fazendo com que ele permaneça preso no solo daquele planeta. Mas esse astronauta, muito embora esteja preso pela lei da gravidade, ele quer o céu, ele quer subir, e então ele diz, e aqui eu vou fazer uma citação: os meus pés estão no chão e a cabeça nas alturas. Nos meus tímpanos ainda ressoa a tua voz, inesquecível como o verbo, que não dá para se apagar. Foi escrito aqui por dentro para se eternizar, e não vai sair e nem acabar. E a gravidade disso aqui não vai me segurar. Essa música você sabe que não é minha. Essa imagem, essa metáfora não é minha. É uma letra de uma letra da banda Resgate, que faz essa alusão aí a um astronauta. Mais especificamente, essa música trata sobre uma tensão. Ela trata sobre essa tensão entre alguém que está aqui na Terra, mas que está no céu. E ele faz essa metáfora, essa comparação, e é sobre uma tensão parecida com essa que nós vamos meditar nessa manhã ao chegarmos aqui no livro de Efésios, na carta aos Efésios.
é uma tensão parecida, um tipo de resolução parecida com a desse astronauta, só que muito mais real, muito mais radical, muito mais profunda, que o apóstolo Paulo vai chamar a igreja do Senhor, e é sobre isso que nós vamos meditar nessa manhã. Então, eu peço que você abra sua Bíblia em Efésios 2, a gente vai ler do verso 1 até o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Vamos ler todos juntos o verso 8, novamente do início. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, há indícios, quando a gente lê a carta aos Efésios, há indícios textuais nessa carta aqui, de que essa não foi uma carta escrita para resolver controvérsias locais, problemas específicos da igreja de Efésios, da igreja de Éfeso, melhor dizendo, mas que essa foi uma carta que Paulo escreveu para ser uma carta geral, uma carta que iria circular pela igreja de Éfeso, mas também por outras comunidades cristãs, por outras igrejas da região. Há indícios no texto para isso. E um dos indícios que os estudiosos apontam aqui é quando a gente lê, por exemplo, o livro de Atos, lá no capítulo 19, no verso 10, quando nós somos informados ali por Lucas, em Atos 19, que Paulo passou 2 anos nessa cidade, 2 anos em Éfeso. Você deve lembrar, e ali ele queria pregar na sinagoga, mas não foi possível por causa das dificuldades ali que os judeus impuseram, e então ele começou a ensinar naquela que ficou conhecida como a escola de Tirano. E então, Atos 19, versículo 10, nos diz que, enquanto Paulo ensinava ali a palavra do Senhor na escola de Tirano, por 2 anos em Éfeso, o texto de Atos nos diz que esse período, esse momento, essa ocasião de ensino do apóstolo Paulo em Éfeso, deu ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, a partir dali, daquela pregação do ministério de Paulo, passando um tempo maior do que ele costumava passar numa cidade, ele passou 2 anos ali em Éfeso. Durante aquele período que ele ensinou o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo ali em Éfeso, os habitantes da Ásia inteira ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus
como gregos. E aí, como resultado desse ensino da palavra do Senhor, várias igrejas começaram a se formar na Ásia. E agora, então, na hora que Paulo está escrevendo essa carta que nós acabamos de ler, já se passaram 5 anos desde a saída de Paulo de Éfeso. 5 anos depois, ele, provavelmente já em prisão domiciliar em Roma, ele então escreve a carta aos Efésios, muito provavelmente com essa intenção de que essa carta ela é dirigida aos Efésios, né? Lá no verso 1, no capítulo 1, logo no início a gente vê, mas pelo modo de escrita e por Paulo escrever, não para tratar de um problema local, como ele faz em outras cartas, de uma controvérsia local, como ele faz para outras igrejas, a intenção de Paulo é que essa carta ela circulasse para outras igrejas, possivelmente ali as igrejas da Ásia Menor, ocidental. E o que é que Paulo gostaria, qual era o propósito dele ter escrito essa carta? O que é que ele queria com essa carta? O capítulo 1, dos versos 15 a 23, se você passar a sua vista aí, eu peço que você volte aí a sua página da Bíblia. No capítulo 1 de Efésios, nós temos algum esclarecimento sobre isso. Qual era o propósito de Paulo com a escrita dessa carta aos Efésios? Nos diz aí o capítulo 1, esse pedaço aí, do verso 15 em diante, que desde que o apóstolo Paulo ouviu a fé daqueles irmãos ali da Ásia Menor, ouviu a fé que eles tinham no Senhor e ouviu também o amor desses irmãos para com os santos, Paulo, então, não cessava de orar por eles. E qual era o conteúdo dessa oração de Paulo? Para que Deus desse a esses irmãos, aqueles crentes da Ásia Menor, para que Deus desse a eles sabedoria, revelação, sabedoria do Senhor, que esclarecesse a palavra do Senhor para aqueles irmãos. E os versos 18 e 19 nos dizem assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então preste atenção, Paulo ora para que esses irmãos, para que os olhos do coração daqueles irmãos de Éfeso e da Ásia fossem abertos, que eles recebessem sabedoria do Senhor. Paulo já tinha ouvido que eles criam no Senhor, tinha ouvido da fé deles, da perseverança, da permanência deles na fé. Paulo tinha ouvido do amor que eles tinham pelos santos, e agora Paulo orava incessantemente para que os olhos deles, os olhos do coração fossem abertos. Esse é um dos propósitos dessa carta, para que aqueles irmãos, para que os crentes da Ásia Menor, e nós estamos incluídos também como público aqui alvo dessa carta, para que os olhos dos crentes sejam abertos, os olhos espirituais. Essa expressão, né, esse pedido dele para que os olhos fossem iluminados, os olhos do coração, ela não é uma expressão que Paulo toma ou usa aleatoriamente. Ela já está nas Escrituras desde o Antigo Testamento, e nós lemos hoje mais cedo aqui no nosso culto. O próprio Salmo 19, ele afirma isso. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, Paulo ele ora para que o Senhor ilumine os olhos do coração dos crentes através dessa carta aqui. E então, durante toda a carta, ele faz uma exposição sobre as bênçãos maravilhosas que nós recebemos, que os crentes receberam,
que a igreja do Senhor recebeu por estar unida a Cristo. Uma vez que, na história, o Senhor nos uniu ao Senhor Jesus Cristo, fomos unidos a Cristo, nós recebemos bênçãos maravilhosas, mas muitas vezes os nossos olhos terrenos, os nossos olhos naturais, não conseguem ver a grandeza dessa bênção, a maravilha dessas bênçãos do Senhor. E é por isso então que Paulo, sabendo disso, ele ora, ele pede a Deus: Senhor, ilumina os olhos do coração, porque esse é um trabalho que só o Senhor pode fazer. Paulo desenvolve argumentos aqui, ele traz ensinamentos para a igreja do Senhor sobre essa bênção que nós temos, que nós recebemos em Cristo, mas ele, junto com esses argumentos, ele ora: Senhor, ilumina os olhos do coração desses meus irmãos lá da Ásia. E que esse seja o nosso desejo também nessa manhã, queridos, que nossos olhos do coração, que a nossa alma possa enxergar as bênçãos maravilhosas que nós temos em Cristo por termos sido unidos a Ele. Então, é por essa mudança de perspectiva que Paulo ora, para que a gente pare de ver com o equipamento visual nosso e a gente passe a enxergar essas bênçãos, essas verdades com os olhos do coração, tendo sido iluminados pelo Espírito do Senhor. Nesse pedaço aqui da carta, do capítulo 2, esse primeiro bloco do capítulo 2, Paulo vai falar especificamente sobre uma mudança de estado que houve nos crentes, que houve em nós, crentes no Senhor. Vivíamos em um estado antes de Cristo, mas depois de termos sido unidos com Cristo, ressuscitados com Cristo, o Senhor mudou o nosso estado. Qual é o estado do cristão hoje? Qual é o estado presente que nós estamos? Essa diferença, ela é clara para mim e para você, onde nós estávamos, para onde o Senhor nos trouxe. O que é que Paulo nos ensina aqui? Então, volte seus olhos para o texto, queridos. Os versos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos. Perceba logo esse contraste que vai estar presente aqui nesse bloco até o verso 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Duas ideias totalmente antagônicas que o apóstolo Paulo junta numa mesma frase. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Então veja, ele vai fazer aqui um claro contraste, você deve ter percebido isso na leitura, e ele usa essa palavra aqui, outrora, esse contraste entre o que nós éramos outrora e o que nós somos agora, o que os crentes são no presente agora. Antes de falar do nosso estado presente em mais detalhes, Paulo começa fornecendo uma visão àqueles irmãos de como que eles andavam outrora. Como é que esses irmãos andavam outrora? Como nós, Igreja do Senhor, nós andávamos outrora. Ele usa esse verbo andar. Primeiro que ele diz assim: estando vós mortos, nos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Ele usa esse verbo andar, que indica, faz alusão aí à totalidade da vida. Nesse uso que o apóstolo Paulo faz desse verbo andar, ele está querendo se referir a toda uma vida que a gente leva, a toda uma caminhada de vida que nós levamos, as rotinas que a gente leva adiante, os alvos que a gente persegue, os projetos que a gente empreende. Nós andávamos, tínhamos toda uma vida distante do Senhor, andávamos, vivíamos, fazíamos coisas, realizávamos projetos, temos uma rotina, tínhamos tudo isso, andávamos dessa forma, porém, nós estávamos mortos.
É como se fôssemos mortos vivos, mortos que andam. Nós andávamos mortos. Esse era o nosso estado de outrora. Mas ele diz que nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Essa palavra delitos, ela tem uma conotação jurídica. Ela é uma palavra que é muito utilizada no campo do direito, que diz respeito a qualquer ato que constitua uma infração ou uma violação a uma lei estabelecida. Isso é um delito, quando você viola ou infringe uma lei. É um ato que é considerado punível pelas leis que regem uma sociedade. Isso é um delito. Mas ele diz também que nós andávamos nesses delitos, como mortos, e andávamos também nos nossos pecados. O pecado, a palavra pecado já tem uma outra nuance. Ela já aponta para a falta de conformidade, não com qualquer lei, mas a nossa falta de conformidade com a lei de Deus. Pecado é o nosso proceder, é a nossa caminhada que vivíamos outrora em desacordo com as leis e os mandamentos e a vontade do Senhor. Era uma vida antes, Paulo está lembrando aquela igreja. Outrora, vocês viviam nos delitos e pecados de vocês. Outrora, vocês levavam uma vida inteira de ofensa a Deus, sobretudo. Porque por mais que nossos pecados, eles possam atingir pessoas, e eles atingem e ferem pessoas, mas o que torna algo um pecado é sobretudo o fato de que são ofensas que nós cometemos para com Deus. Nós vivíamos mortos nos nossos delitos e pecados. Tanto os pecados que nós cometemos no nosso dia a dia, hoje, mas também por causa da culpa que carregamos, por causa do pecado original que herdamos dos nossos primeiros pais. Então, essa vida de ofensa a Deus era a nossa conduta padrão. É assim que Paulo diz que nós andávamos. Não era acidental. Essa era a nossa caminhada padrão. Era assim que a gente caminhava outrora. E mais, como a gente estava morto, Paulo está esclarecendo isso aqui, para deixar bem claro esse quadro aí tenebroso. Como nós estávamos mortos, éramos incapazes de sair desse estado. A gente estava caminhando dessa forma, em delitos e pecados, e éramos incapazes de sair desse estado. Estávamos mortos nessas práticas. Isso que Paulo está pintando, esse quadro que Paulo está pintando aqui, é um retrato do estado que a nossa teologia chama, nossos catecismos chamam, do estado de pecado e miséria que o ser humano sem Cristo se encontrava. Desde a queda, nós estávamos outrora num estado de pecado e miséria. Esse é o estado do homem sem Cristo. Esse é o estado de trevas, culpados diante de Deus, sem sentido para a vida. Se você fizer esse exercício de lembrar como você vivia antes de Cristo, era exatamente assim que a gente vivia. Sem esperança, sem um sentido para a vida, distantes do Senhor, vivíamos em trevas. Andar em trevas na Bíblia é andar nesse estado de pecado e miséria, é andar no estado de morte. Lá em Lucas, capítulo 1, nos versos 77 a 79, Zacarias, o pai de João Batista, ele se refere à vinda de Cristo. Ele afirma que a vinda de Cristo, que é o sol nascente das alturas, o Senhor Jesus Cristo, quando veio, o sol nascente das alturas, a vinda de Cristo daria ao povo de Deus conhecimento da salvação, alumiando os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Porque na Bíblia, andar nas trevas é andar nesse estado de morte. E aí, aqui em Efésios, ele também ainda dá mais detalhes. Ele diz:
outrora vocês andaram nos vossos delitos e pecados, e o verso 2 continua, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então veja, Paulo vai deixando esse cenário ainda mais detalhado. Ele diz que nós andávamos transgredindo a lei de Deus, mas, como não existe um estado neutro, nós vivíamos em desobediência à lei de Deus, mas nós não estávamos somente neutros, sem obedecer a Deus. Nós obedecíamos a uma outra regra, nós obedecíamos a uma outra lei, nós andávamos de acordo com outra norma. Quando ele usa essa palavra, essa preposição, segundo, essa preposição ela significa de acordo com, em conformidade com. Então, se a gente andava em desobediência, em delitos, transgredindo a lei de Deus, o que é que a gente obedecia? Que lei a gente obedecia? Em conformidade com o que a gente andava? E aí o apóstolo nos diz, segundo o curso deste mundo. A gente não andava obedecendo aos mandamentos de Deus, às leis do Senhor, mas nós andávamos segundo o curso desse mundo. Essa palavra curso, que pode ser traduzida também como correnteza, a correnteza desse mundo, ou a corrente desse mundo, ou a era, segundo a era desse mundo, aqui em Efésios, nessa carta aos Efésios, especificamente essa palavra lá no grego, ela ganha algumas conotações mais pessoais, se referindo mesmo a uma pessoa específica. Nós andávamos em conformidade com um ente, com uma entidade, com uma pessoa específica. A palavra no grego, aqui em Efésios, ela tem essa conotação mais ligada a uma pessoa. E isso faz todo sentido quando nós ligamos com a expressão que ele usa logo em seguida. Olhe novamente aí para o verso 2. Ele diz assim, segundo o curso deste mundo, e após a vírgula ele complementa, segundo o príncipe da potestade do ar. Então, esse curso deste mundo está se referindo a esse príncipe da potestade do ar, a esse governante do reino do ar, que Paulo se refere aqui. Nós não obedecíamos a Deus, mas a gente obedecia a um outro alguém. Quem é esse outro alguém? É exatamente essa figura que Paulo começa a detalhar aqui, desse príncipe da potestade do ar, esse governante do reino do ar. Nós obedecíamos, queridos, esse era o nosso estado outrora. Nós obedecíamos ao poderoso ente espiritual do mal, das trevas, que influencia diretamente os acontecimentos aqui da terra. Paulo está fazendo uso aqui de uma escatologia ou de um pensamento judaico, quando ele fala sobre esses ares, mas que interfere, que atua aqui na terra. E ele não apenas fala desses poderes, né, esse governante do mal, aqui no capítulo 2, que é uma referência, sim, os comentaristas vão dizer, diretamente, claramente, ao diabo. Esse governante do reino do ar é uma referência, Paulo está se referindo ao diabo. Nós andávamos em conformidade com os intentos do diabo, é isso que Paulo está dizendo. Ele não fala apenas desses poderes das trevas, desses poderes espirituais, desse ente espiritual, apenas aqui no capítulo 2. Na própria carta aos Efésios, em outros momentos, ele fala no capítulo 1, ele fala no capítulo 6. Volte seus olhos aí, por exemplo, para Efésios 6, versículo 12. Paulo se refere aos poderes supraterrenos que dominam esse mundo de trevas, com essas palavras: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades,
contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse é o cenário mais amplo desse estado de pecado e miséria. Nós andávamos em desconformidade com a lei de Deus, mas nós obedecíamos, andávamos conforme as influências de Satanás, esses dominadores desse mundo de trevas que nós vivemos, essas forças espirituais do mal que atuam sobre os filhos da desobediência, que estão em atuação. Essa é uma realidade, queridos. Satanás, uma das mentiras que Satanás gosta de contar é de que essa história de diabo, demônios, forças das trevas, tudo isso é uma coisa assim que não existe, isso é mito. Essa é uma das mentiras que ele gosta de contar. E muitas vezes a gente olha para esses assuntos, para essas temáticas da palavra de Deus, muitas vezes como se fosse assim, coisa de pentecostal. Mas Paulo está esclarecendo aqui que sim, ele quer que a igreja, porque ele repete bastante esse assunto aqui na carta aos Efésios, ele quer que esses irmãos estejam cientes dessa realidade. Existe isso, existe o diabo, ele é o dominador desse mundo que jaz no maligno, que jaz em trevas. Existem essas forças espirituais, esses dominadores do mundo das trevas que atuam nesse mundo, nesse plano terreno aqui que nós nos encontramos. Essa é uma realidade que o apóstolo Paulo quer deixar claro, que os crentes da Ásia, eles tenham ciência disso. Em resumo, Paulo está esclarecendo aqui que outrora esses irmãos eles andavam dominados, escravizados, subservientes às ordens malignas do diabo, que estão em clara desobediência contra a lei de Deus, contra os mandamentos do Senhor. Essa era não apenas a realidade daqueles irmãos, mas essa também era a nossa realidade de outrora. E o verso 3, ele diz o seguinte: entre os quais todos nós, perceba que Paulo se inclui também nesse grupo, todos nós, não apenas esses crentes, muitos deles, a maioria gentios, mas Paulo, como judeu, ele também se insere nesse grupo. Todos nós andávamos nesse estado de miséria. Todos nós andamos outrora. Verso 3 continua: segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. A nossa prática, a nossa inclinação era totalmente carnal, era totalmente entregue às nossas vontades e pensamentos naturais, sem Cristo. Lá em Gálatas, uma outra carta do apóstolo Paulo, ele fala sobre as obras da carne. E aí a gente pode ter uma noção do que é que ele está falando aqui, como era essa nossa vida anterior. Nós andávamos em prostituição, em impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Esse era o nosso procedimento padrão. O ser humano que não está ligado ao Senhor Jesus Cristo, a Bíblia nos ensina que esse ser humano não é filho de Deus. O termo que Paulo emprega aqui é que nesse estado de afastamento do Senhor, o ser humano ele é chamado de filho da desobediência, porque éramos obedientes aos poderes das trevas. E também éramos chamados de filhos da ira, porque andando nessa vida de pecados e delitos, nós estávamos encerrados debaixo da ira justa de Deus. Os nossos delitos e pecados causavam a ira justa do Senhor Deus. Esse era o nosso estado de grande miséria.
Mas a gente chega no verso 4. Louvado seja Deus por esse mais. Mas, a partir do verso 4, Paulo vai relatar uma virada, um milagre, uma mudança poderosa nessa história. Verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Houve um milagre. Louvado seja Deus por isso. Nós fomos ressuscitados. Apesar da vida detestável que a gente levava, que deixava Deus irado, da nossa total incapacidade de sair dessa vida, estando nós mortos, a misericórdia do Senhor, o grande amor com que Deus nos amou, nos alcançou e nos tirou dessa vida, nos tirou dessa lama, nos tirou dessa miséria, nos dando vida juntamente com Cristo. Nós fomos unidos a Cristo, fomos ressuscitados com Cristo. Foi o poder eficaz do Senhor, que Paulo fala lá no capítulo 1, depois você pode conferir. Foi esse poder eficaz do Senhor, por meio do sacrifício perfeito do seu Filho amado, que nos uniu a Cristo e então nos ressuscitou, nos deu vida. Veja que mudança tremenda. Essa expressão, queridos, que você pode ver aí no verso 5, pela graça sois salvos, que ele repete também no verso 9, mais para frente, pela graça sois salvos. Essa é uma expressão tão preciosa, tão bela, que é tão cara para a igreja. Há tantos séculos, tantas pessoas memorizam esses versos aqui, pela graça sois salvos. Essa expressão é uma expressão que é um pouco difícil de traduzir em língua portuguesa, porque é uma expressão que ela é complexa, mas ela é muito expressiva na língua original, no grego. Não tem um parâmetro equivalente em língua portuguesa para que a gente traduza exatamente com o mesmo sentido que tem na língua original. Porque essa expressão, pela graça sois salvos, ela está num tempo verbal que não existe em português, que é o tempo perfeito. Não existe esse tempo em português. Esse tempo perfeito, ele expressa uma ação que tem um aspecto duplo. É uma ação de aspecto duplo. Ela tanto aponta para uma ação que foi completada no passado. Os gramáticos representam como um ponto no passado, certo? Uma ação que ocorreu no passado, e aí você poderia representar como um ponto, mas é uma ação que ela permanece com seus efeitos no presente. E aí essa permanência poderia ser representada como um traço, uma linha. Então, quando Paulo diz assim, vocês são salvos, pela graça sois salvos, ele está usando esse tempo que se refere tanto a uma ação que ocorreu no passado, mas essa ação ela é perfeita, ela continua no tempo presente. É uma ação que iniciou-se no passado, foi completada no passado, mas que ela continua com seus resultados no tempo presente. É um tipo de ação que os gramáticos em português tentam explicar como uma ação perfectiva ou uma ação permafeita, que ela é permanentemente feita. Ela foi feita no passado, mas permanece com seus efeitos no presente. Há momentos, quando Paulo fala sobre a nossa salvação, que ele se remete a algo que vai acontecer no futuro, quando Cristo voltar. Há momentos que ele usa o tempo verbal no passado, dizendo que nós fomos salvos, mas que a ação ainda será completada quando ocorrer a volta de Cristo. Mas aqui, nesse verso, ele usa esse tempo perfeito. Uma ação que ocorreu, mas que permanece com seus efeitos no presente. E a ênfase está no estado presente. A ênfase não está no passado, a ênfase está nesse estado novo que nós
recebemos, que nós fomos inseridos em Cristo. Significa então, queridos, que num ponto da história, Deus aplicou a sua obra de salvação em mim, em você, e socorreu, de forma perfeita, quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou, num ponto da história, no passado, mas hoje nós somos salvos. Em decorrência disso que ocorreu, nós somos salvos, permanecemos salvos. O nosso status foi mudado. Nós antes estávamos mortos, andávamos mortos, mas hoje somos vivos, estamos unidos a Cristo. Nada pode mudar esse nosso estado, porque ocorreu de forma permanente. Louvado seja Deus por isso. Amém? Fomos unidos de forma permanente. Esse é o nosso estado, nada vai nos tirar disso. É isso que Paulo gostaria e tinha como propósito que aqueles irmãos compreendessem isso no fundo do coração. E aí ele prossegue, esclarecendo um pouco mais, versos 6 e 7. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. O supremo poder de Deus, cuja força operou em Cristo. Aquele poder poderoso, né? Aquele poder magnífico de Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, que trouxe o Senhor Jesus Cristo de volta à vida, e o exaltou, levando até as alturas. Esse mesmo poder, Paulo está esclarecendo aqui, ele faz isso no capítulo 1 também, foi o poder que ressuscitou a mim e a você. Esse mesmo poder foi aquele que fez esse milagre. Nenhum de nós poderia fazer. Nenhum de nós, com os melhores atos religiosos, com a melhor conduta ética, nenhum de nós poderia sair daquele estado de miséria que nós nos encontrávamos. Todas as nossas faculdades estavam estragadas pelo pecado, a gente não tinha como sair, estávamos mortos, transgredindo a lei de Deus, subservientes às forças do mal, subservientes ao pecado, ao diabo. Mas Deus, no seu poder maravilhoso, mesmo que ressuscitou a Cristo, Ele também nos ressuscitou dentre os mortos. E esse mesmo poder que operou em nós, nos trouxe então para a vida. Não apenas no passado isso ocorreu, mas isso é algo que está em operação em nossas vidas hoje. Esse poder é o mesmo poder que opera hoje nos crentes, no presente, em nós. Paulo usa esse verbo no passado, dizendo que ele nos ressuscitou, ele fala no passado, porque essa é uma realidade que já está completada. Essa é uma realidade que nós já experimentamos. E aí você deve estar se perguntando assim, mas eu não consigo ver que eu já ressuscitei. Talvez aqueles irmãos da Ásia estavam pensando assim, mas como? Que eu não ressuscitei, isso não ocorreu corporalmente ainda. Como que Paulo já está usando o verbo no passado? Como que ele já está usando esse verbo no tempo... Ele fala no tempo perfeito e como algo que já ocorreu e que é permanente. Talvez você e eu não nos vejamos ainda como ressuscitados, porque isso parece que ainda não aconteceu. Mas Paulo trata como algo que já aconteceu. De igual modo, queridos, ele diz que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você já está assentado nos lugares celestiais em Cristo? Nós já estamos assentados nos lugares celestiais, que é isso que Paulo está falando. Apesar de ainda não termos sido exaltados com Cristo, não estamos lá com Cristo ainda plenamente, isso ainda não aconteceu fisicamente, não estamos ainda ressuscitados e exaltados, mas essa linguagem que Paulo usa aqui, ele nos mostra que pela graça de Deus, por causa da nossa união com Cristo, no presente,
nós já participamos dessas bênçãos celestiais. Isso deve ser motivo para encher o nosso coração de alegria. Isso deve ser motivo para encher o nosso coração de contentamento. Isso deve ser motivo para que o nosso coração se encha de encorajamento para amar e servir ao Senhor com muito mais poder e pujança e alegria nesse tempo presente. É o que Anthony Hockman, que é um teólogo que eu gosto muito, ele chama de escatologia inaugurada. As últimas coisas, as bênçãos escatológicas, o crente ele já pode desfrutar dessas bênçãos no tempo presente. Nós já desfrutamos de bênçãos escatológicas no tempo presente. Nós não estamos ainda no último dia, mas nós já estamos vivendo os últimos dias. A igreja é uma comunidade de pessoas redimidas em Cristo, é uma comunhão de pessoas que já são novas criaturas, mas que ainda não são pessoas perfeitas. Ainda não somos perfeitos, mas já fomos redimidos em Cristo. Existe essa tensão, você conhece bem, entre o já e o ainda não. É sobre isso que Paulo está falando aqui nesse bloco aqui em Efésios. Nossos olhos, eles devem estar tanto na novidade, o Anthony Hockman também fala sobre isso, mas também não devemos tirar os olhos da nossa imperfeição, que ainda experimentamos nessa vida. Porém, a ênfase não deve estar na imperfeição, a nossa ênfase deve estar na novidade de vida que o Senhor já realizou em nossas almas. Quando nós invertemos, quando nós, como crentes, como igreja, a gente começa a olhar muito para a nossa imperfeição, para aquilo que a gente ainda não é, para aquilo que ainda não aconteceu, para as agruras dessa vida presente, quando a gente começa a olhar muito para isso e a gente perde de vista aquela novidade que já está inaugurada em Cristo, Anthony Hockman diz que nós estamos vivendo o Novo Testamento de cabeça para baixo. Para o crente, nos dias de hoje, o já, ele deve exceder em peso o ainda não. O já deve exceder em nossas mentes e corações, em peso, o ainda não. É o que a letra lá da música do Resgate tenta falar sobre isso. Os meus pés estão no chão, mas a cabeça nas alturas. O reformador Martinho Lutero, ele fala algo muito semelhante ao que essa letra diz. Num dos sermões que ele proferiu, que foram registrados, quando ele comenta sobre a nossa união com Cristo, ele diz o seguinte, Lutero diz assim: consequentemente, nossa ressurreição já aconteceu mais do que pela metade, visto que nossa cabeça já está lá. Nossas primícias estão no alto. Minha ressurreição já começou. Apenas preciso me levantar do sono. Resta ainda a coxa esquerda, o velho fardo, mas mais da metade de mim já se encontra no fim dos tempos. Como é bonito isso. Como é bonito a gente elevar não só a nossa mente, não só os nossos olhos, mas os olhos do nosso coração, iluminados por essas verdades aqui do Evangelho. Nossa ressurreição já começou. Nós já fomos ressuscitados com Cristo. É essa mudança de perspectiva, essa correção na nossa perspectiva que o apóstolo Paulo deseja fazer ali na vida dos crentes, deseja que ocorra. Por isso ele ora, Senhor, que o Senhor ilumine os olhos do coração. É muito importante, querido, já chegando aqui para o final da nossa meditação hoje, é muito importante a gente lembrar que, como igreja, nós não somos vítimas, nós não somos desamparados, nós não devemos cobiçar as coisas dessa terra, não devemos nos ver com derrotismo,
Não devemos nos entregar à incredulidade, ao pessimismo, com murmurações, nem viver praguejando, reclamando, murmurando. Não devemos dar desculpas para ceder ao pecado, nem ficar arrumando desculpas também para as nossas omissões, para a nossa preguiça, porque a perspectiva bíblica, a perspectiva do Novo Testamento, é que essa novidade de vida já foi inaugurada, nossa ressurreição já começou. Nós somos um povo abençoado, um povo agraciado por Deus. O poder de Deus que ressuscitou a Cristo é esse poder que opera em nós hoje, para que não mais andemos nos nossos pecados e delitos, mas para que andemos de forma diferente. E aí ele completa o raciocínio aqui nos versos finais, para que andemos nas boas obras que Deus deseja que nós andemos. Veja, dos versos 8 então ao 10, o que Paulo diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós não somos salvos e não poderíamos ser jamais salvos pelas obras. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não de obras para que ninguém se glorie, mas pelo dom de Deus, né? Fomos mediante a fé que recebemos de Deus, pela graça do Senhor, nós fomos salvos. Verso 10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Fomos chamados como povo de Deus, esse milagre já aconteceu, já fomos ressuscitados com Cristo, não para continuar andando no pecado, nas transgressões da lei do Senhor, mas para vivermos uma vida diferente, uma vida vitoriosa, para que vivamos nas boas obras que Deus de antemão preparou, para que nós andássemos nelas. Essa verdade, queridos, deve se arraigar no mais profundo do nosso coração como uma convicção e deve alterar a nossa autoimagem, a imagem que a gente faz da gente mesmo. E aqui, 3 breves aplicações. Primeiro, eu e você devemos nos alegrar e louvar a Deus pela imensa misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, pela bondade do Senhor, pelo grande amor com que o Senhor nos amou. Devemos nos alegrar e louvar a Deus grandemente por isso. Que essa lembrança do estado de outrora e esse contraste com o estado de agora, isso gere louvor, gratidão, exaltação, contentamento, alegria a mim e a você. Louvor a Deus por tudo isso, essa obra perfeita que Ele fez. Lembre de onde Ele lhe tirou e do estado no qual Ele lhe colocou. Nada pode alterar essa mudança. Nada pode alterar esse estado. Foi algo definitivamente já completado e que está em atuação hoje, na minha e na sua vida. Isso deve ser motivo para a gente louvar e exaltar o Senhor. Em segundo lugar, além do louvor e da alegria, ocupe a mente com a verdade poderosa do Evangelho de Cristo. Eu e você, existe uma batalha pela nossa mente. Existe uma batalha que é travada no mais profundo do nosso coração, todos os dias. Ocupe a sua mente, queridos. Eu e você devemos nos ocupar com isso, com as verdades do Evangelho de Cristo. É falso e não colabora com o progresso do Evangelho, nem com a glória de Deus, quando nós andamos na timidez, no desânimo, na omissão, no pecado, no egoísmo, nas distrações desse mundo, colocando os nossos olhos nas coisas desse mundo. Isso é algo que só vai trazer desânimo para você. Recentemente a gente ouviu aqui do cuidado que a gente deve ter de não ficar ouvindo tanta notícia, né, nos grupos de WhatsApp, nos noticiários por aí,
Tanta coisa que muitas vezes faz a gente parar, faz a gente arrefecer, faz a gente ir entravando, como se a gente estivesse atolando na lama e ali mesmo a gente para, porque essa é a conveniência e a tendência do nosso pecado. Essa é a nossa inclinação ainda, mesmo tendo sido alcançados pela salvação do Senhor Jesus Cristo, o pecado ele ainda habita em nós. Nós não estamos perfeitos ainda, mas essa ressurreição, ela já aconteceu. Ainda, é como Lutero diz, ainda tem uma perna meio coxa, que a gente ainda arrasta por aqui. Mas mais da metade da gente já está ressuscitado com Cristo. Então, a nossa visão precisa ser diferente, em nome de Jesus. A nossa caminhada nessa terra, e isso não é coisa de pentecostal. A nossa caminhada nessa terra precisa ser uma caminhada cheia do poder de Deus, cheio da fé no Senhor Jesus Cristo, cheio da obra que a gente vai celebrar hoje aqui. Isso deve nos impulsionar. Eu e você podemos muito mais do que a gente acha que pode, do que o nosso coração enganoso faz com que a gente ache que pode. Só posso ir até aqui e já está bom demais, Senhor, porque eu estou sofrendo muito por causa disso, daquilo outro e tal. Então, em vez de dar tanta desculpa, que talvez fosse o que estava ocorrendo ali naquela região, e Paulo pastoralmente vai tratar isso. Essas igrejas da Ásia, como eu e você, os irmãos tinham suas dificuldades. Os irmãos tinham seus projetos de vida e essas coisas não podiam acontecer. Eles estavam dispersos, tinha perseguição, era um imperador que se levantava aqui e acolá para tocar fogo nos cristãos. Era gente que era jogado na cova dos leões, naquela roda lá de Roma, no Coliseu. Essas coisas estavam acontecendo, gente que perdia suas casas, perdia seus empregos, gente que queria ter conforto, gente que queria passear com seus filhos e não podia. Mas o Senhor, através do apóstolo Paulo, e ele ora por isso: Senhor, ilumina os olhos do coração desses irmãos para que eles vejam a supremacia, a grandeza das bênçãos que eles já desfrutam em Cristo. Isso deve ocupar a nossa mente. Devemos muito mais nos debruçar para lembrar dessas verdades do Senhor e animar o nosso coração para que a gente sirva mais, para que a gente seja mais operoso no Senhor. Ao invés de nos entregarmos ao desânimo, se dedique a servir a Deus com alegria, com fé nesse mundo, se glorie em Deus e ande nas boas obras que Ele preparou para que nós andássemos nelas. Fomos chamados para andar nessas boas obras. Você tem muito para dar na vida dessa igreja, no bairro que você mora, no seu trabalho. Os dons e talentos que Deus lhe deu não foram em vão. Deus nos deu, nos equipou assim, e Ele quer te usar para a glória do nome dEle, para o avanço do reino dEle, o avanço do reino da luz. É como o poeta lá da letra, ele diz: essa gravidade quer te puxar para baixo, mas eu não vou deixar. A gente vai continuar aqui, porque o Senhor Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então a gente vive aqui, mas com a cabeça nas alturas. A gente vive aqui, mas olhando sempre para o dia que há de vir, o último dia. Essa escatologia, ela já foi inaugurada. Amém, amilenistas? Amém. Que seja assim, então, a nossa vida. Que boa perspectiva para o ano de 2025. Não é verdade? Talvez você esteja pensando assim: mas eu não tenho nada, esse marasmo, né? O Senhor quer que a gente veja as coisas de um modo diferente. Só o Senhor pode operar isso em nós. Pregue esse evangelho, ensine esse evangelho, viva esse evangelho. Que nós, como igreja, possamos dizer amém. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra
como ela é feita nos céus. Que o pão nosso de cada dia, que o Senhor nos dê hoje, mas que também o Senhor perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e quanto o Senhor perdoou de nós, Senhor. Que estado deplorável vivíamos, Senhor. Presos, como o povo de Israel, cativo no Egito, aprisionados, subservientes ao diabo, andando nas trevas, descumprindo, transgredindo a tua lei, vivendo uma vida detestável, abominável aos olhos do Senhor. E ainda, hoje, mesmo tendo sido lavados, regenerados pelo Senhor, tanto ainda quebramos a tua lei, Senhor. Temos experimentado, Senhor, da tua graça e misericórdia, dia após dia, por causa do sacrifício perfeito do teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão, que com esse mesmo perdão e graça, nós também possamos perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que estão em dívida. Que a tua igreja, Senhor, seja essa que prega e vive o Evangelho, Senhor. Que a gente viva nessa terra com a cabeça nas alturas. Que a gente viva nessa terra com a convicção, no mais profundo do nosso ser, de que a nossa ressurreição já começou. Enche-nos, Senhor, do teu poder, da tua graça, da tua palavra viva. Retira de nós, Senhor, toda a visão contaminada pela tendência carnal do nosso coração, pelas astúcias falaciosas do diabo, pelos desânimos e distrações desse mundo, Senhor. Que a gente possa andar com os olhos fitos no Senhor, vigilantes, atentos, com ansiosa expectativa, animados, operosos para a glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém.